Vamos lá, pessoal, respondendo aqui mais uma questãozinha aqui do Enem 2024. Essa questão aqui que caiu na prova V como sendo a questão 99. Obviamente que em outras provas o número da questão ela foi diferente, porém a alternativa, quando a gente for marcar ela, vai ser a mesma para todas as provas, independentemente de qual era o número dessa questão naquela prova, tá? A questão ela diz o seguinte: a saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Então aqui já vamos marcar informaçãozinha importante, certo? A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala do professor vale 60 decibéis. Ele vai obviamente diminuir com a distância, conforme o aluno ele se senta cada vez mais distante do professor, com menos intensidade ele vai escutar o som da voz do professor, né? Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. O ruído de fundo é a conversa paralela dos alunos, né? E que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído, certo? Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... Ele quer saber aqui qual que é a maior distância que esse estudante pode estar do professor para que ele consiga compreender sua fala. Aqui atrás, pessoal, ele diz o seguinte, que para a fala ser compreendida, esse nível sonoro deve estar, da fala do professor, deve estar 5 decibéis acima do ruído de fundo. E ele diz na questão que o ruído de fundo pode chegar a 45 decibéis, certo? Então, ele diz que o valor é máximo do ruído de fundo, logo, a gente já tem algumas informações aqui importantes, né? Inclusive esse gráfico ele dá na questão, né? O chamado infográfico, que é um gráfico aqui do nível sonoro no eixo Y, em função da distância no eixo X, certo? Vai ser muito importante para a gente esse gráfico. Mas informaçãozinha mais importante que a gente tinha aqui, é que esse volume máximo, né, o volume aqui do ruído sonoro, vou chamar aqui, vou colocar aqui, o ruído. Quanto que vale esse ruído? Máximo 45 decibéis, 45 dB. Certo? Aí você diz, professor, mas eu não estudei esse negócio de decibéis no colégio não sabia nem para onde ia. Assim que eu li a questão, já pulei logo, que eu nem sabia para onde é que ia. Você não precisava saber dessas coisas, tá? Isso é uma questãozinha mais de interpretação gráfica do que de você realmente ter que saber o que é decibel, como é que calcula o nível sonoro. Nada disso era relevante nessa questão não. Então olha só, isso aqui era o ruído máximo de fundo na sala, e a questão diz pra gente que para que o professor ele consiga ser compreendido, é necessário que a fala dele esteja 5 decibéis acima desse ruído, certo? Então, se a fala do professor precisa estar a 5 decibéis acima, então eu vou colocar aqui, fala do professor tem que estar a quantos decibéis? É 5 decibéis acima, né? Então é 5 mais 45. É necessário, então, que para que ele seja compreendido com perfeição ali, tudo que ele está falando, o professor está falando, é necessário 50 decibéis, que o aluno consiga escutar ali a fala do professor com 50 decibéis, tá? De intensidade sonora. Beleza, essa era a informação que você necessitava. Agora a interpretação gráfica. Agora é você vir aqui no gráfico que ele dá aqui do nível sonoro em função da distância, e você procurar no nível sonoro
esse nível de 50 decibéis que é necessário que o professor, que é necessário que o aluno entenda, né, que o aluno escute o professor falando com esse nível sonoro, para que ele possa entender tudo perfeitamente que o professor está dizendo. Então, se você vir aqui no eixo Y, tá claro para a gente, ó, que os 50 decibéis está aqui, né? Entre o 40 e o 60. Então, aqui nesse ponto, ó, nós temos 50 decibéis, certo? 50 decibéis aí. Onde estará, então, onde tem que estar esse aluno? Bom, para fazer isso, você vai ligar aqui esse nível aqui de 50 decibéis até encontrar aqui a onda sonora. E onde ele encontra aqui a onda sonora vai ser a distância em que o aluno vai estar. Se você ligar isso ao eixo X, tá? Então, ligando isso aqui, ó, ao eixo X, nós temos uma distância de 3 metros, certo? Então, o aluno estando aqui a uma distância de 3 metros, ele vai conseguir entender com perfeição, claramente, tudo que o professor dele está falando, certo? Significa que aquelas pessoas que estão mais atrás, elas não vão ter tanta claridade no entendimento da fala do professor, tá? E aí está a importância de diminuir a conversa na hora das explicações. Mas então é isso, pessoal. Resposta correta aqui na questão é a distânciazinha de 3 metros, não é isso? 3 metros. Alternativa correta, letra A. Beleza? Valeu!